Olá, professor, olá, professora. Olha aqui, trouxe uns professores da Focus para bater um papinho aqui com vocês a respeito de redação discursiva. E é isso que eles vão fazer aqui, é uma parceria que eu fiz aí com a Focus para ajudar vocês aqui na específica. Então, vou trazer os professores aí para bater um papinho com vocês, beleza? Vamos lá, mestres, manda aí para gente, o que vocês têm a falar aqui para os colegas professores e professoras. Solta aí. É isso aí, discursivo. Eu esperei tu mandar um salve, salve. Aí eu falei assim, vou ficar quieto, ele vai mandar um salve, salve. Eu vou ficar quieto porque eu sempre falo antes, vou deixar o Cine começar. Aí, ó, tá vendo? O importante é que é o seguinte, a gente aqui começou diferente, mas a gente tá junto no que diz respeito às técnicas para gabaritar a discursiva do concurso de Educação São Paulo. Com certeza. E detalhe, Júlio, essa redação aqui não é aquela redação em que o aluno fica assim, meu Deus, o que pode cair? Qual vai ser o tema? Geralmente isso acontece quando vem aquele tema sobre atualidades. Detalhe, só fica com essa dúvida quando o tema vem nessa pegada de atualidade, quem não acompanha as aulas do professor Júlio Reisser. Até porque o professor Júlio Reisser, além das aulas, tem um material em PDF sublime com os principais eixos temáticos de atualidades para a redação. Mas dessa vez é muito mais fácil do que você imagina, porque o conteúdo da discursiva é o mesmo conteúdo que você já vem estudando para a prova objetiva. Então, se você realmente está estudando, está preparado e vai mandar bem na objetiva, você também vai mandar bem na discursiva. Agora, se você não estudou para a objetiva, aí obviamente não vai mandar bem na discursiva. E olha só, o edital para a Secretaria de Educação de São Paulo, ele teve suas singularidades, tá? E ele trouxe uma coisa, na análise geral dele, né? Porque isso é uma das tarefas nossas, é uma das coisas que nós fazemos. Inclusive, quando o assunto se diz relacionado à interpretação de texto, interpretação de temáticas, o Sidney é essa grande referência, o professor Sidney Martins, que é uma referência não só na língua portuguesa, na redação, nos temas de redação, mas também na parte de interpretação de algumas questões que realmente ficam ali truncadas. E sabe o que esse edital deixou bem claro? Uma coisa muito simples. Ele, diferente dos outros concursos, não quer que você pense ou se comporte como o aluno concurseiro. Ele quer que você, mesmo sendo concurseiro, mantenha em mente que você é professor. Porque normalmente o edital, né, ele vem de uma forma assim que a gente percebe que o concurseiro está sendo tratado como um aluno mesmo. Sim. Agora, neste caso, não. Ele atribuiu, inclusive, muitas responsabilidades para você, que é professor e quer agora partir para o serviço público. Então, eu considero essa nossa aula imprescindível, necessária e, além disso, também, né, o conjunto daquilo que a gente oferece, das técnicas, das dicas e tudo mais. O que o Júlio falou é uma verdade e eu tenho até um edital que, para mim, é o mais perfeito e mais cuidadoso com o aluno, que é um edital no universo militar, para a SpaceX. A parte do edital para a discursiva é tão, mas tão clara que o aluno só não manda bem na redação se ele não quiser. Porque o camarada diz o número de linhas, ele diz o que pode e o que não pode fazer e ele ainda diz quantos argumentos o camarada tem que colocar. Meu Deus do céu, só faz uma redação ruim na SpaceX quem não leu o edital. Quem leu já consegue mandar bem. Agora aqui tem um diferencial. Nem o número de linhas eles colocam para vocês. Eles só dizem quantos textos vocês vão produzir. Detalhe, aqui nós pensamos no universo de produção textual, até porque o próprio edital já fala sobre isso. Houve uma evolução, segundo o próprio conceito da Secretaria de Educação de São Paulo. Era antes composição textual, passou depois para a redação, mas hoje é um processo chamado de produção textual, que serve para o aluno no tocante à questão do conhecimento de mundo. A gente trabalha na escola coisas que ele vai ver no mundo real. Então a gente primeiro trabalha de forma micro, o que ele vai ver de forma macro. Mas aqui para vocês vai ser um conceito técnico. Já vou aproveitar aqui e mostrar o primeiro tópico do edital. Olha aqui, ó. A prova discursiva visa avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do candidato ao respectivo cargo. Então olha só, é realmente para você que será professor. Além de considerar sua capacidade de leitura, de interpretação e de escrita na forma culta da língua portuguesa. Então, veja só, você vai fazer um texto, mas você viu que ele julga a capacidade de leitura e de interpretação? Isso significa que haverá textos motivadores,
você vai ter que ler os textos e interpretar para entender de fato o que a banca está pedindo, para não tergiversar, para não tangenciar, para não falar sobre outra coisa. E geralmente a pessoa que não presta atenção nesse texto motivador, ela acaba falando sobre o que ela quer. Então ela se sente mais confortável em um assunto, aquela é a zona de conforto dela, ela tende a querer falar sobre aquilo o tempo inteiro, mas pode ser que o conteúdo não tenha pedido isso e, portanto, você precisa tomar muito cuidado. E uma coisa também importante é você compreender as entrelinhas da questão. Então veja, quando diz que vai avaliar conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições, e também é a questão aí de leitura, interpretação e escrita, o que nós podemos previamente concluir? Eu acredito, Sidney, que pelo menos uma das duas questões, ela será uma questão muito simples, justamente para avaliar a capacidade de você transmitir isso também de forma simples, sabe? Porque o professor tem que ter isso. Pense que no exercício da sua função, você vai ter que pegar um conteúdo altamente complexo e transformá-lo em algo inteligível para o aluno, para quem está assistindo a aula. A nossa aula é para quem está assistindo, não é para nós. Então isso vai ficar, acho que vai ficar evidente. E talvez uma temática que cause um pouco de dúvida, ou seja, de certa forma polêmica, mas que vai justamente aferir a capacidade do professor lidar com essas situações. Porque querendo ou não, a escola hoje, sempre foi assim, mas a escola, né, Sidney, ela é o lugar que reúne pessoas de religiões diferentes, de famílias diferentes, comunidades diferentes, classes sociais, étnicas, raciais, enfim. Então o professor precisa ter um grande jogo de cintura. E ainda mais São Paulo, né, que em todo o estado é marcado aí pela presença de uma pluralidade cultural e tudo mais. Então, claro, pode ser uma viagem nesse sentido? Até pode. Mas considerando toda a estrutura do edital, ele vem muito nessa pegada. Vamos ver se ele sabe realmente o que é a função, o que é ser professor. Sim, tem que ser didático. Exatamente. E essa parte de didática remete até a um conceito de finalidade da redação oficial, que é comunicar com objetividade e máxima clareza. Até porque todo mundo tem que entender o seu texto. Não pense, eu estou escrevendo para um doutor de língua portuguesa, um doutor de educação. Não, eu estou escrevendo para que o meu aluno também seja capaz de compreender. Então, na aula, nós nos fazemos claros quando somos simples. A gente não usa uma linguagem hermética, complicada. Se a gente fizer isso, o nosso aluno, por exemplo, não vai entender. E você tem que pensar isso da mesma forma. Detalhe, nós sabemos que são duas questões. Júlio, dá uma lida aí no próximo tópico, por favor. Vamos lá. A prova discursiva será composta de duas questões. As questões serão relacionadas a temas do currículo paulista e metodologia e estrutura de ensino. Ou seja, bom, e aqui simultânea a prova objetiva, né? Vai ser no mesmo dia. Ou seja, o que acontece? Duas questões. Por isso que eu acredito que uma questão, né, mesmo dentro do currículo paulista, vai versar sobre aspectos simples, mas a dificuldade vai estar aí. Depois de um certo tempo, o difícil é você ser simples, né, Sidney? Você percebe, por exemplo, eu admiro muito professores de séries iniciais que trabalham questões complexas de uma forma simples. E aí está a dificuldade, aí está a complexidade da questão. Então, por exemplo, quando você se deparar com essas questões, lembra que apesar de estar respondendo as questões de um concurso, imagine que a sua linguagem deve ser apresentada de modo a ter a compreensão de um aluno, de uma pessoa leiga, de alguém que compreenda o que você quer dizer sem a necessidade de rebuscar termos ou recorrer a informações desnecessárias. Tá certo? Então, tenha isso em mente. Tenha essa objetividade. É o que acontece na redação muitas vezes, né? Assim, onde o aluno às vezes quer escrever com preciosismo e ele esquece que o importante é trabalhar o tema do jeito que foi exigido. Com certeza. Nesse primeiro momento aqui do edital, você que pegou o edital para ler, deve ter visto que tem duas partes. Essa primeira parte com 3 tópicos e depois uma segunda parte com 27 tópicos. Mas essa primeira parte aqui é demasiadamente importante. Eu tenho até uma brincadeira aqui para fazer. Se você pegou o edital, você deve ter visto uma crase aqui. Um descuido da banca com essa crase, porque nós não podemos ter crase, né, quando o A está no singular e a palavra feminina que vem depois vem no plural. Tem até aquela brincadeira, A no singular mais palavra no plural, crase nem a pau, porque a demonstração de que este A é apenas uma preposição. Veja que ele coloca que são 2 questões e coloca 2 conteúdos, currículo paulista e metodologia e estrutura de ensino. Então, provavelmente, uma redação vai ser só sobre o currículo paulista e outra só sobre metodologia de ensino. Aí veja que o Júlio até falou assim, prova simultânea
com a prova objetiva. E aí entra uma estratégia. Como a banca não fala o número de linhas, muito provavelmente vai ser uma questão discursiva de fato, que pode ter ali de... Mas uma coisa é certa, será uma dissertação expositiva, informativa. Você não vai ter que colocar um ponto de vista e argumentar em cima disso, demonstrar técnicas de argumentação. Não, você vai mostrar apenas o seu conhecimento acerca do currículo paulista e do método, né, da metodologia e da estrutura de ensino. Só que em relação à estratégia, quando você faz uma prova que tem a famigerada discursiva, a redação aí, a produção textual junto com a prova objetiva, Júlio, qual é a melhor estratégia? É começar pela redação ou deixar a redação para o final? A melhor estratégia, acho que é o terceiro elemento, é o oculto nessa afirmativa aí. Ou aquele também, né, chamado de malandro. Bom, antes ou depois, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ao longo da prova, durante a prova. Bom, qual é a percepção? Primeiro que quando se fala de questão discursiva, todo mundo fica curioso, quer saber o que é, quer saber o que é. Então, começou a prova, já dá uma olhada lá. Já vê quais são as questões discursivas, já dá uma olhada, já dá uma conferida e pode até esboçar um rascunho de resposta. Esboçar ali alguma coisa que você vai responder. Pode partir para a sua prova, dar lá, né, avançar. Às vezes você acha umas informações que podem ser acrescentadas, incorporadas ao que você vai responder. Geralmente a prova é temática. Exato. Então, dentro da parte de língua portuguesa e da parte de conhecimentos pedagógicos, você vai encontrar elementos que vão se interligar. Pode ser que alguma coisa da língua portuguesa tenha uma pegada do currículo paulista e da metodologia de ensino, e pode ser que lá na parte de conhecimentos pedagógicos, aí sim, escrache de vez. Então, como o Júlio falou, você pega ali, num primeiro momento, se você não tiver muita certeza sobre o conteúdo da discursiva, dá uma olhada na prova, veja se vai conseguir extrair alguma informação pertinente, talvez até dar aquele insight, né? Você já até tem esse conhecimento. Aí na hora ali, por conta do nervosismo, meio que deixou ficar apagado, mas aí olhou, opa, lembrei, legal. Aí você já esboça ali um rascunho, parte para a prova e quando terminar a prova objetiva, você volta para revisar o seu texto e passar limpo. E outra coisa, né, que tem é aquela dica quentíssima que o Sidney sempre passa, e é isso que faz com que os alunos do Sidoca tenham sempre um destaque na redação e na discursiva. E eu gosto muito daquilo que você fala. Depois que passou a limpo, faz aquela pausa, xixizinho, leitura em voz alta, né? Qual que é a importância disso? Passa porque às vezes a gente não entende a dimensão da importância disso. E é muito importante essa técnica. Sim, não, com certeza. Por exemplo, muitos professores de áreas específicas, como professor de português, professor de matemática, de história, de geografia, às vezes tem que fazer uma prova que não tem nada a ver com a parte do magistério, mas do ambiente acadêmico. E ele vai fazer uma prova de mestrado, por exemplo, uma prova de especialização, e podemos encarar aqui a prova do magistério também, a prova para dar aula. O camarada, ele simplesmente vai fazer a prova, sem se preocupar com outras coisas. E ele é derrubado e tem um rendimento menor porque não pensa na situação da prova. Porque uma coisa é você estar em casa fazendo ali a sua redação, fazendo a sua prova. Outra coisa é você estar num ambiente que, de certa forma, é hostil. Então, vamos lá. Tem 4 coisas... O Júlio gosta dessa, Gosto dessa. Tem 4 coisas que nos derrubam em provas e que não tem nada a ver com o conteúdo. Sede, fome, frio e sono. Sede, porque na hora que a gente força ali a nossa mente, o cérebro gasta muita energia e desidrata. Então a gente precisa beber água o tempo inteiro. Então quando você vai fazer a prova, você tem que levar aquela garrafinha de 1,5 litro. Aí muita gente fala assim, não, mas vai ter bebedouro onde eu vou fazer a prova. Na hora que te dá aquela vontade danada de beber a água, que você realmente precisa ir lá beber no bebedouro, já é o último estágio. Todas as sensações da desidratação já aconteceram, que é a dispersão, uma sonolência, talvez uma dor de cabeça, e tudo isso vai te atrapalhar. Segunda coisa, fome. Gasta energia, dá sede e também vai dar fome. Então você precisa levar alguma coisa para comer. Tomar um bom café, comer uma coisa reforçada, mas tem que levar um docinho, ou um salgadinho, ou uma fruta, aí é do teu gosto. Mas Sidoca, eu consigo segurar, muita gente fala isso, eu consigo passar a prova inteira, eu como, fico de boa. Bem, você consegue ficar de boa para não ser forçado a nada.
Então, por exemplo, se você, sei lá, está na fila do banco, na fila da lotérica, e você está com fome, mas você consegue sustentar. Você não precisa, eu tenho que sair daqui da fila, perder o meu lugar para ir comer alguma coisa. Só que ali você não está fazendo uma questão. Ali você não está sendo testado para uma prova. Então, na prova, você precisa se alimentar. Então, já resolvemos duas coisas. Você vai levar uma garrafinha de 1,5 litro, arranca o rótulo, compra no mercado, já deixa preparado ali no dia anterior. Você vai levar coisa para comer. Terceira coisa, o frio. Aí você vai falar assim, pô, mas no dia tava um calor do caramba. Na rua, dentro da sala, às vezes o fiscal coloca um ar-condicionado no Alasca. E da mesma forma que muito calor atrapalha, muito frio também atrapalha. E a quarta coisa que para mim, e ainda mais para esse público, Júlio, você sabe muito bem. Nós somos professores, não podemos negar, vivemos hoje um ambiente privilegiado, que é o ambiente do mundo online no cenário do concurso público. Então, nós não pegamos turmas lotadas, nós não temos que acordar cedo, pegar engarrafamento, nós vivemos um ambiente privilegiado nesse aspecto. Não que não trabalha, né? Ninguém, o Júlio e o Sidney não trabalham. Não, trabalhamos muito, mas ninguém aqui precisa acordar às 5 horas da manhã, pegar o metrô lotado, o ônibus lotado para poder dar aula às 7 horas da manhã. Ninguém aqui precisa fazer isso. E talvez você passe por essa rotina. Levando em consideração que acabamos de passar, não faz muito tempo, por uma pandemia, e todo mundo ficou meio surtado, nós ficamos ansiosos demais. Então hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande para dormir. E isso reflete no dia em que você precisa acordar cedo. E a prova, geralmente, é num dia em que você não acorda cedo. Geralmente é o dia que você tira para relaxar. Hoje é o dia da minha glória, eu vou dormir até meio-dia. E como você tem essa rotina, o que acaba acontecendo? Você está adaptado a isso. Então, se você acorda cedo, demais no dia em que você não acorda, a tua mente e o teu corpo não estão preparados para isso. Então, teu rendimento cai. Inclusive, é muito bom você começar a fazer o quê? Simulados no horário e no dia da prova. Porque aí você começa a preparar o seu corpo e a sua mente para isso. Mas vamos lá. Se você tiver com muito sono, tem que tomar alguma coisa para acordar. Não sei se você vai tomar um café, um energético, uma Ritalina. Não estou mandando você tomar nada não, tá? Até porque Ritalina tem que ter prescrição médica. Mas que você tem que se preparar para a guerra, você tem. O que eu já vi, Júlio, e você também já deve ter passado por isso, concurseiros que são muito bons. Sabe assim, ainda mais no âmbito da educação, aquele professor que é maravilhoso, que sabe muito, você para trocar uma ideia com ele, você fala assim, nossa, esse cara é o Google, ele sabe tudo de tudo, mas ele não é um bom fazedor de provas, porque ele não leva em consideração essas situações. E outros professores que nem têm tanto conhecimento, às vezes aquele cara recém-saído da faculdade, ainda bem inexperiente, mas que está relaxadão e que prestou atenção nessas coisinhas que a gente acabou aqui de falar, coloca em prática e manda bem pra caramba no dia da prova. Porque, olha só, uma coisa bem importante, só para a gente justificar isso tudo que a gente está falando, né? Porque às vezes você está assistindo e falando assim, mas como assim? Quer dizer que eu tenho que fazer isso? Quer dizer que... Não, o que acontece? Acontece que quando a gente impõe, né, uma privação e não toma água direito, ou então fica fazendo as coisas ali com sono, ou então fica passando a fome ou vontade de ir ao banheiro. Essas necessidades, que são necessidades básicas, elas, ao longo da nossa evolução, elas só eram sanadas num ambiente de grande tranquilidade. Então, por exemplo, você pega e olha aí o comportamento dos animais. Eles não vão parar para beber água se o ambiente não estiver seguro. Eles não vão parar para comer ou se alimentar se o ambiente não estiver seguro. A mesma coisa acontece com a gente. Então, o que teu cérebro entende lá na sua relação com o nosso ser primitivo? Poxa, se ele está com vontade de fazer xixi e ele não está indo ao banheiro, é porque está perigoso. Porque se tivesse tudo tranquilo, ele iria satisfazer essa necessidade. A mesma coisa é a sede e fome. Então entenda que para manter a sua calma e a sua tranquilidade, as necessidades que chamamos de fisiológicas são a base. E isso é muito importante, muito importante. E são essas dicas que fazem a diferença. Não é aquela dica do cara, você vai fazer assim, assado. Lógico, isso também é importante. Mas nós aqui damos dicas além dessas tradicionais para você perceber os detalhes que fazem a diferença. E uma outra coisa também. Lembra que como professor, você vai, ao longo da sua carreira, você vai usar muito sua letra. Seja no quadro, seja no quadro branco, quadro negro, giz, pincel ou até mesmo mesa digital. Então toma cuidado com isso. Toma cuidado com a sua escrita, com a clareza. Outra coisa também, né? Só fazendo
retomando rapidamente, quando falamos de norma culta da língua portuguesa, não é que você precisa ser um Olavo Bilac, mas não importa se professor de matemática, história, geografia, escrever dentro da norma culta é obrigação. Não é buscar preciosismos, mas já foi a época, né? Ele errou lá, mas é professor de tal matéria, não é de língua portuguesa, não tem obrigação. Claro que não, nada a ver. Então são esses ajustes que vale a pena prestar atenção aí. Dos 27 outros tópicos que tem, eu destaquei aqui 4 que serão bem relevantes para nós. Dá uma olhadinha aqui, ó. Primeiro, reforçando aquele conceito, tópico 10. As questões da prova discursiva abordarão temas do currículo paulista e metodologia e estrutura do ensino. Então, o edital é bem claro, como são 2 questões, provavelmente até na ordem. A primeira questão será sobre o currículo paulista e a segunda questão será sobre metodologia e estrutura de ensino. Agora, olha o tópico 11. Na correção da prova discursiva, serão analisados o conhecimento e a capacidade do candidato de desenvolver a questão proposta de forma precisa, com clareza, como já disse o Júlio, coerência e objetividade. Serão avaliados ainda a organização do texto, a análise e síntese dos fatos examinados, a correção gramatical e a capacidade de interpretação e exposição demonstrada. Então veja isso daqui, será uma dissertação expositiva. Então, mesmo que não seja dissertação argumentativa, ainda assim é uma dissertação e tem uma estrutura em prosa, ou seja, uma estrutura linear, que tem início, meio e fim, que nós chamamos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se lá você tiver muitas linhas, porque isso não deixa claro, você pode colocar 3 parágrafos, você pode colocar 4 parágrafos, mas e se for muito rápido? Se for um espaço curto, se for um texto de 10 a 15 linhas, aí você talvez não tenha essa oportunidade de colocar vários parágrafos, mas a noção de início, meio e fim você vai implantar. Inclusive, mesmo que seja apenas um único parágrafo, você consegue fazer isso da seguinte forma. O primeiro período é como se fosse a sua introdução. O segundo período é como se fosse o desenvolvimento. E o terceiro período é como se fosse a conclusão. Inclusive, dá para colocar elementos conclusivos, como dessa forma, portanto, por isso e por aí vai. Agora, uma coisa é certa. Mesmo que não tenha um número de linhas, mesmo que você não vá trabalhar uma dissertação argumentativa e sim uma expositiva, você vai começar constituindo um parágrafo. Aqui nem dá para pensar em título. Dissertação expositiva não tem título. Quando você começar o seu texto, você tem que constituir um parágrafo com um espaço de mais ou menos 2 centímetros. Ou você vai colocar o seu polegarzinho, se a sua mão for grande, ou 2 dedinhos, se a sua mão for pequenininha, ou você pega aquele espacinho da tampinha da caneta Bic, sabe? E aí é o seguinte, isso é muito importante. Quando for constituir um outro parágrafo, tem que ser alinhado. Então, fez isso no primeiro parágrafo, quando for fazer no segundo, vai fazer da mesma forma. Você vai tentar deixar, se você colocar mais parágrafos, todos do mesmo tamanho, mais ou menos. Todos. Porque você não pode fazer um parágrafo com 2 linhas e um outro com 10. Fica feio, afeta a apresentação visual. Então, tenta colocar mais ou menos do mesmo tamanho, até porque você já tem ali uma folha de rascunho para te auxiliar. E respeite as margens direita e esquerda. Não ultrapasse, mas também não deixe de atingi-las. Se você ultrapassar, vai ser desconsiderado, porque está fora do espaço. E se você deixar de atingir, vai ficar um texto visualmente feio, parecendo uma onda no mar. Então, atinja ali as margens. E aqui, como o Júlio falou, olha só o que fala aqui no tópico 12, Júlio, fica à vontade. Prova discursiva deverá ser manuscrita em letra legível com caneta esferográfica de tinta preta. A essa especificidade aí chama muito atenção. Talvez não faça diferença, mas chama. E uma outra coisa interessante, né, que levando em consideração essa questão das margens, só fazendo um link, tá? Não se preocupe, nosso tema aqui é como gabaritar a discursiva, mas a importância do bom aproveitamento, né, chamamos aí dos espaços. Tem um item muito interessante na prova prática, né, que vai ter uma prova prática, no envio de um vídeo e tal. E eu achei interessante uma observação, um item lá do edital, que é assim, tem uma minutagem específica.
Se ultrapassar os minutos, você tem desconto, é descontado, né? Ou seja, aquilo que você falou pós não vai ser considerado para avaliação. Agora, se você não alcançar o mínimo, é desclassificado. Por quê? Porque isso mostra falta de conteúdo. Isso mostra que, pô, caramba, terminar a aula antes, jamais. Depois também não é bom, né? Depois do tempo, porque prejudica o outro professor. Mas é melhor terminar um pouquinho depois do que não ter conteúdo para chegar ao final. Isso mostra falta de organização. A mesma coisa em relação à escrita. Não pense você que não vai estar sendo avaliado essa questão, porque se consta no edital de que a letra tem que ser legível, de que tem que ser manuscrito, é porque é importante, faz a diferença sim. E lógico, né? Pô, se você já é professor, sabe o que eu estou falando. Se não é professor ainda, presta atenção porque você vai lembrar disso, né, na sua carreira. Quando a gente vai corrigir provas, a pior coisa que existe é pegar uma prova do aluno com um garrancho. Com aquela letra, parece que o cara nem se importou, fez de qualquer jeito, escreveu de qualquer maneira. Quando tem uma letra bem escrita, dá até gosto de corrigir e a gente até desconsidera algumas coisinhas ou outras ali, afinal teve um cuidado tão grande na forma de apresentar ali a resposta. Então fica ligado nisso. Essa é uma parte, esse é um item, um ponto que as pessoas não consideram, porque quando fala de discursiva ou redação, todo mundo fica preocupado com o tema. Ai meu Deus, o tema. E essa é uma preocupação, tudo bem. Mas de acordo com esse edital, está ligado ao currículo paulista ou à questão de metodologias. E aí você não precisa se preocupar tanto assim com o tema, mas em adequar sua resposta a esses detalhes aí. Não, inclusive aqui eu acho que tem 3 coisas importantes para a gente falar. Primeiro, em relação à letra, como o Júlio está aí frisando já há algum tempo, talvez o camarada que é de língua portuguesa, ele já tirou isso de letra, mas os professores das outras áreas estão assim, tá, mas e como é que vai ser essa minha letra legível? Eu posso escrever com letra de forma ou eu tenho que escrever com letra cursiva? Tanto faz. Se você vai usar a letra cursiva ou a letra de forma. O que a banca exige é uma letra legível. Então, se a sua letra cursiva parece a letra do Chico Xavier, não é essa letra que você vai usar. Você vai usar a letra de forma, mas tem que ser legível. E aí, para aquelas pessoas que têm dificuldade com a letra, que a letra é meio feia, que a letra é meio estranha, que às vezes o próprio cara não entende. Pô, eu mesmo escrevi e não entendi. Tá aqui. Você tem que começar a produzir. Você tem que começar a praticar. Você não pode simplesmente escrever só no dia da prova. E como vocês já sabem, os temas possíveis, uma dica muito legal para vocês introjetarem a estrutura da dissertação expositiva, a noção do conteúdo e até melhorar a letra, uma técnica muito bacana é você pegar os temas principais desses tópicos aqui e copiar. Porque às vezes o camarada olha, tá, mas o que eu vou escrever sobre isso? Ele olha para o papel ali e não sai nada. Então faz o quê? Copia. Na hora que você começa a copiar, você vai introjetar, nem que seja por osmose, o conteúdo e a estrutura. Você vai começar a perceber como é que ele começa o texto, como é que ele faz o encadeamento dos períodos, como é que ele encadeia os parágrafos, como é que ele finaliza o texto. Então, você, além de aprofundar o conteúdo, que vai servir não só para a discursiva, como também para a objetiva, você começa a perceber como é que funciona a estrutura da dissertação expositiva e você ainda melhora a sua letra. Aqui ele frisa que a caneta tem que ser preta, até porque isso daí vai passar por um computador e fica mais fácil de perceber. Mas uma coisa importante é, a caneta da sua preparação tem que ser a caneta do dia da prova. Porque às vezes o camarada, quando se forma, ele ganha aquela caneta Montblanc, né, coisa e tal, e aí ele fica escrevendo com aquilo dali, e quando vai fazer a prova tem que usar a Bic ou a Compaq, né? Eu não sei nem se tem outra marca para isso. Acho que hoje é a Bic, né? A Bic, a Faber-Fix já caiu de linha, aí é Bic. É a Bic. E detalhe, não é para levar uma caneta Bic só não, tá? Leva no mínimo as 3. Leva logo as 5 para garantir. Porque às vezes o camarada leva uma caneta. Uma caneta. Não, e ainda ela é mordida na ponta, quebrada. Sim. Entendeu? Não, e tem uma giletinha aqui para apontar o lápis. E o pior, tem uma galera bem jovem que obviamente vai fazer essa prova, mas tem uma galera ali da nossa idade, não tem jogo. Exatamente, tem. E o cara que é uma galera jovem, né? E o cara que é da nossa idade, pelo menos o cara do Rio de Janeiro, ele tem um vício. Porque quando a gente era jovem e ia fazer... Não, tô falando disso. Assim, quando a gente ia fazer prova, o que acontecia? Cara, era certo que na porta ali do estabelecimento tinha alguém vendendo caneta, vendendo água, vendendo coisa para comer. Hoje isso não acontece, não. Até porque muitos vão fazer prova num shopping.
Eu tenho um relato muito legal. Um amigo meu, ele foi fazer prova num shopping, Júlio, e aí olha o que ele pensou. Poxa, vou fazer prova no shopping, eu não preciso me preocupar com nada. Vou deixar para comprar as canetas na papelaria do shopping, vou comprar água no shopping, Pronto. vou comprar coisa para comer no shopping. A prova começava às 8 horas. E o shopping abre que horas? Às 10? Às 10. E sabe o que aconteceu com ele? Como era um shopping meio isolado, não tinha camelô perto, não tinha nada. Ou seja, não tinha ninguém vendendo água, vendendo coisa para comer e vendendo caneta. Sabe o que aconteceu com ele? Teve que voltar para casa. Acredito, porque é isso que a falha tá aí. Entende? E é interessante porque, assim, caramba, se você não lembrou de levar a caneta na cor que foi especificada, será que você tem condições de preparar alunos, de preparar pessoas? Eu sei que às vezes a gente apela um pouco, parece exagerado, mas não é exagerado, porque pensa comigo, o tema das discursivas é tema da sua prova, é conteúdo que vai estar lá, vai constar na sua prova objetiva. O que será avaliado será o seu comportamento, sua postura, sua linguagem, a sua forma de se expressar enquanto professor. Por isso, se eu puder ajudar aqui com um conselho de quem já está há 20 anos nessa carreira como professor, esse é o tempo que eu tenho de docência, o Sidney, tá isso por aí também, não é? Vou bater 21, se não bati, mas é isso mesmo. Cara, é assim, ó, eu nunca vi nenhum professor se dar mal até hoje dando aula. Nunca vi. Eu já vi professor se dar mal querendo fazer outras coisas. Sim, é verdade. Mas dando aula não. Você não vai se dar mal se você responder a questão. O resto são detalhes, mas foca nisso. Responder o que foi questionado. Não é para você mostrar o seu conhecimento, não é para você tentar enrolar, é responder o que foi questionado. Lembra, imagina que naquele momento que aquela prova está sendo aplicada por você a um aluno da sua classe. O que você espera dele? Provavelmente é isso que a banca vai esperar de você. Não, e tem uma coisa que eu queria falar, antes de Pode, nós pegarmos aqui um aspecto. Quando o edital não coloca o número de linhas, mas quando você pegar o espaço para produzir, tente, Júlio sabe muito bem sobre isso, tente produzir o máximo de linhas possíveis, né? O máximo possível. Por quê? Porque se você tem ali, sei lá, 15 linhas para escrever e você escreve em 5, é uma demonstração de que você tem pouco conteúdo. Se você bate o número de linhas que está ali, é uma demonstração de que você tem muito conteúdo, de que você sabe bem sobre aquilo que está falando, e se tivesse mais espaço, ainda falaria mais. Não ultrapasse, mas use o máximo possível. E eu vou até falar sobre algo que aconteceu comigo na escola, quando eu estava no ensino médio, com um professor de geografia, Júlio. Para vocês terem noção de como é que isso influencia o corretor. O professor ele colocava sempre 6 questões múltipla escolha e colocava uma questão discursiva valendo 4. E aí ele colocava a questão discursiva no final da folha, só que dava para escrever atrás. Mas como tinha um espaço, o que eu inocentemente fiz na primeira vez? Eu diminuí o tamanho da minha letra para que coubesse ali. Aí quando veio a nota, eu acertei as 6 objetivas. E ao invés de ganhar nota 4 na discursiva, eu ganhei nota 1. Eu fiquei com nota 7. Até então, pensei, cara, estranho. Porque eu era bem nerd nessa parte, ainda mais de geografia. Eu gostava pra caramba de geografia, de história. Aí eu falei, tá bom, né? Dei algum mole. Veio a segunda prova, porque eram 4, né? Veio a segunda prova. Eu fiz a mesma coisa, só que dessa vez eu estudei muito mais, Júlio. E aí, mais uma vez, nota 7. Aí eu falei, não, tem algum caô. Eu quero ver outra prova. Falei, deixa-me... Aí eu peguei a prova de uma amiga minha, a Aline. Aline, deixa eu dar uma olhada na sua prova. Conferir isso aí pra ver. Aí a Aline escreveu as mesmas coisas que eu escrevi. Só que a Aline colocou uma letra grande, virou a folha, escreveu atrás também, e eu com aquela letrinha pequenininha. Eu falei, cara, não é possível. Aí veio o insight. Não é possível. Uma coisa, tá errado esse negócio aqui. Não é possível que o camarada levou em consideração o tamanho do texto. Falei, vou fazer isso na próxima prova. Na prova seguinte, Júlio, fui lá, botei uma letrona maior mesmo, passei, escrevi atrás, nota 10. Eu falei, porra, era isso mesmo. Então, realmente faz diferença. Quando você tem o espaço para produzir o seu texto, aproveite. E vou ser bem sincero com vocês. Vocês vão ter a vontade até de escrever muito mais.
Vai faltar linhas para vocês, até porque vocês vão estudar demasiadamente para a prova objetiva, vocês vão ter um conhecimento bem exacerbado, vai faltar linhas para vocês. Então aproveite o espaço o máximo possível. E outra coisa também, essa questão de aproveitar o espaço é saber muitas vezes linkar, né, conhecimentos agregados, porque hoje é fato, né, se a gente pegar a parte de conhecimentos gerais, a parte estrutural mesmo do que a prova vai cobrar, é fato de que é muito valorizado a maneira que a gente lida com os conhecimentos trazidos e agregados. Hoje numa sala de aula, né, o aluno ele tem acesso e tem tempo para buscar informações sobre quaisquer assuntos. E ele traz uma bagagem que deve, sem dúvida, ser considerada e incorporada ali ao trabalho na sala de aula. O professor hoje ele é mais um mediador, um orientador, aquela coisa toda. Então não tenha receio de, lógico, atendendo ao que foi pedido, escrever usando referências, mas também o seu conhecimento acumulado sem, obviamente, ferir as regras básicas de um texto, ou melhor, de uma resposta à questão discursiva. Mas não fique com receio. Pô, mas é o seguinte, eu tenho muita coisa para escrever sobre isso, tem essas linhas, eu acho que eu consigo responder antes para... Não, para. Siga, seja razoável e equilibrado, entendeu? Seja razoável, seja equilibrado, usa o bom senso. Basicamente é isso, né? Porque, mas eu não vou escrever muito. Vai ter dias na sala de aula que você vai encher o quadro, então não vem dizer que não vai escrever muito, né? Olha só, meus amores, a gente não bateu todos os 27 tópicos, até porque tem muita coisa irrelevante no fim das contas, você que já leu o edital viu isso, mas eu trouxe aqui um possível assunto da sua prova em relação ao currículo paulista. Eu vou efetuar aqui a leitura, depois o Júlio vai complementar com todo o vasto conhecimento que ele tem. Então se liga só. O contexto das aprendizagens é um dos princípios do currículo paulista. A construção e a consolidação do conhecimento científico devem, sempre que possível, estabelecer relação, olha aí, Júlio, com as experiências vividas pelos estudantes nos diversos espaços que constituem sua vida e seu cotidiano. Isso implica a necessidade de fundamentar e correlacionar os conhecimentos construídos ao conhecimento científico, de modo que os estudantes possam construir estruturas explicativas importantes para significar aquilo que aprendem e criar condições para que possam validar o conhecimento científico envolvido em sua experiência escolar. Esta pauta formativa propõe a reflexão de como o estudante aprende. Para isso, partimos do princípio que a tecnologia, olha aí, Júlio, faz parte do cotidiano dos estudantes e utilizamos de diferentes objetos educacionais para contextualizar a habilidade EF09CI08, associar os gametas à transmissão das características hereditárias e reconhecer os princípios da hereditariedade, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes. Presente no currículo paulista de Ciências da Natureza para o 9º ano do ensino fundamental, como base para as discussões sobre o contexto das aprendizagens. Então, agora entramos numa área interessante, uma área com a qual o Júlio tem íntimo conhecimento. Se liga só. Tecnologia tem sido um universo cobrado muito nos vestibulares, cobrado muito em outras áreas de tribunais, segurança pública, carreiras administrativas, carreiras bancárias, e vocês viram que haverá uma prova de aula, diferentemente de todas as provas de aula com as quais nós éramos acostumados, Júlio. Exato. Como é que nós fazíamos prova de aula? Nós íamos, de fato, para uma sala de aula e aí havia duas possibilidades. Júlio deve ter passado por isso também. Uma era uma turma realmente de verdade,
te levavam para uma escola, havia a turma, você tinha que falar sobre um tema ali para aquela turma em 50 minutos ou 45 minutos. Havia o professor da turma, o coordenador e às vezes até mais alguém ali que era um coordenador geral ou coordenador de disciplina e ficava avaliando como você interagir com aqueles alunos. E detalhe, eles mandavam os alunos perguntar, então tinha que estar preparado para não sei o quê. Mas é que eu me lembrei, não. lembrou Você da fez eu situação? lembrar uma história, olha só. Isso aqui veio assim, sei lá, acho que eu tinha esquecido há muito tempo. A gente foi, isso aconteceu comigo na faculdade. E aí tínhamos colegas, né? A gente ia em dois, eu e um colega na época era o estágio, mas estava sendo avaliado já na aula. E nós fomos a um colégio e era a hora dele da aula, Kleber era o nome dele. E ele era um cara assim, tipo, muito gente boa, e aquele meio que malandrão nas coisas. E aí foi o avaliador junto, tal, né? Que era o orientador de estágio. E aí ele falando sobre a colonização do oeste do Paraná. E falando sobre, né, a extração da madeira, tal. Aí um aluno que estava na sala, eles estavam tendo aula de biologia, no caso de, né, relacionado à biologia. Um aluno que estava na sala perguntou, professor, mas e essas árvores, esses pinheiros eram grandes, eram altos assim? Como é que era? Daí ele, passava de 400 metros de altura. Eu falei, caraca, o professor de biologia olhou assim, o avaliador olhou, a galera, né? Eu falei, caramba, mano, meio quilômetro de pinheiro, tipo, que veio à mente, ele falou. Porque é uma pergunta que você não viu na faculdade, não tem lá. Médios pinheiros tinham tanto mas ele foi safo. Foi ali, respondeu na hora. 400 metros de altura. E detalhe, assim, a gente sabe que responder errado é algo problemático, mas é melhor você responder o que vier à tua cabeça do que ficar em silêncio, né? Não sei o quê. Ou então, manda real mesmo. Eu não sei, não tenho certeza, vou pesquisar e trago na próxima aula. Acho que é a melhor opção. É a melhor opção, é essa. Até porque, como professor, vai ser a melhor opção que você vai escolher. Aí, como eu estava me citando aqui, tem essa situação que é sinistra, porque são alunos que você nunca viu, cara. Moleque, você vai saber, tipo, o cara era 400 metros. Nunca viu. E a outra, eu acho mais vexatória. Não tem aluno nenhum, tem uma banca de professores, que normalmente de 3 a 5. E aí você entra lá e tem que dar a sua aula para 5 pessoas que estão em completo silêncio, te olhando com aquela cara de paisagem, e você tem ali... E parece que o tempo não passa, né? Sim, parece exatamente. que o tempo não passa. Hoje, e já há algum tempo, por exemplo, tem uma escola lá no Rio de Janeiro, foi até a escola onde eu estudei e hoje é uma referência nacional, porque eles têm dedicação exclusiva, os professores têm um local para... Parece a Escola Rebeldes que passava lá no SBT, que é a escola Sesc Senac. Os professores, eles fazem uma prova de aula também com videoaula. Então, olha, começou num outro universo, já acontece nas escolas particulares e agora vindo para as escolas públicas. É a tecnologia na educação. Então, que o tema tecnologia vai ser ignorado? Não vai. Então, existe uma probabilidade muito grande de trabalhar em esse eixo temático aí da tecnologia, não é, Júlio? Com certeza, porque inclusive tem uma das bibliografias presentes citadas no edital, é a aula nota 10. A aula nota 10, existem 2 obras com esse mesmo título. A primeira foi de 2010, onde ele traçava o perfil do professor, expunha, né, a questão do trabalho na sala de aula mesmo. Mas, agora, 2023, 2022, saiu essa outra obra baseada, né, usando como referência antiga, mas atualizada, considerando a questão tecnológica. A pandemia trouxe a educação, como consequência, a educação para este campo. Porque até então, pensa comigo, até 2019, 2020, a tecnologia já era utilizada maciçamente, né, quando fala segurança pública, questão de finanças, carreiras administrativas e tudo mais. Mas a educação ainda não havia experimentado essa questão tecnológica no que diz respeito ao contato daquele que fornece ou oferece o serviço com aquele que consome. Então, na época da pandemia, o professor teve que aprender a usar Zoom, descobrir o que era Zoom, a desenvolver a videoaula, como conversar com os alunos, como passar a tarefa para um ambiente remoto. Quer dizer, foi um pandemônio que aconteceu. E hoje é inegável que a tecnologia está presente, inclusive já é cogitado a questão do ensino híbrido. Pega a Grande São Paulo, por exemplo. Grande São Paulo é o seguinte, choveu, não vai ter aula. Não vai ter aula, vai parar tudo. Metrô não funciona? Já era.
Então hoje já se cogita mesmo pelo menos um ensino híbrido, parte presencial, parte online. Então este universo vai fazer parte cada vez mais da atuação do profissional da educação e do professor. Então a questão da tecnologia é fundamental. Mesmo quando a tecnologia não está sendo usada no processo, como por exemplo uma aula online, mas a tecnologia fornece elementos, subsídios para facilitar a apresentação do seu conteúdo. Mostrar, por exemplo, um trecho de um vídeo ou de uma cena interativa que explica o teorema de Pitágoras, é muito mais fácil a assimilação do aluno, usar algumas referências e até mesmo citar alguns conteúdos digitais como parte de complementação é importante. Então a tecnologia se faz presente e de várias maneiras. Não é só o híbrido, online e presencial, não. Não, tanto que no cenário do Enem, conhece muito bem, hoje tem um tópico que trabalha as tecnologias de informação e comunicação, que são as TICs, que começou assim, com a escrita, obviamente, que é considerada a principal, a maior invenção tecnológica. Olha só que interessante. A escrita, eu não estou falando de um robô, eu estou falando de uma escrita. A escrita é considerada a maior invenção tecnológica. Mas por que, Sidoca? Porque se nós dependêssemos apenas da oralidade, muita coisa importante teria sido perdida. Imagina só a pessoa que descobriu a cura de uma doença. Todos aqueles registros para criar o remédio, para sanar a doença, seriam perdidos na oralidade. Ah, o Júlio me contou como é que é. Cara, em algum momento ia se perder. Confusão. Quem conta um conto aumenta um ponto, não é verdade? Confusão. Então a escrita permitiu que o conhecimento fosse transmitido para as gerações vindouras. Então é considerada a maior invenção tecnológica. Só que hoje nós temos as TDICs, que são as tecnologias digitais de informação e comunicação. Então tem muita coisa que durante um tempo os professores, ainda mais professores assim bem tradicionais, tinham uma ressalva muito grande. Não, isso aí não, dentro da minha sala de aula não, porque vai mostrar que eu estou tentando usar uma muleta e eu tenho conhecimento, eu não preciso disso, meu aluno com isso aqui dentro da sala de aula vai dispersar, mas não adianta. Faz parte da realidade deles. Então eles usam o WhatsApp, vamos colocar o WhatsApp para servir como base para a educação. Eles usam o Instagram, vamos fazer ali, cria um processo de produção textual com contos, com crônicas, pega crônica, fotos, como é que ele usa aquele Instagram. Então isso daí pode ser um tema realmente da sua prova discursiva, pode ser um tema da prova objetiva e pode ser algo muito presente na sua realidade como docente. Exato, sem contar que o aluno hoje está ávido por interagir com isso, porque parece o que a tecnologia hoje, assim, fazendo uma análise livre, perceba que o adolescente, o aluno, ele precisa, ele quer um lugar para demonstrar tudo isso que ele absorve. No ambiente familiar, não, ele vai ficar, ele não tem um espaço para isso. Eu digo, olha, deixa eu ver mostrar o que eu descobri, o que eu aprendi. Num ambiente de sala de aula, é a melhor forma de você orientar, de conduzir. Então, se eram feitos trabalhos em grupo, e isso era muito feito, façam grupos de WhatsApp para discutir questões e depois apresentá-las. Sabe, esse tipo de coisa? Poxa, vamos fazer interpretação de texto ou de imagem. Coloca lá vamos postar no Instagram aqui da sala essa foto, mas a legenda fica por conta de vocês. Vamos interpretar o que essa imagem quer dizer. Enfim, é entender que a tecnologia não é uma inimiga. Só vê a tecnologia como inimiga aquele que não entende a importância dela no processo do ensino-aprendizagem. Aí o negócio vai ficar dinâmico. Aquele professor lá, ele fala uma linguagem que é acessível, que é fácil, que a gente consegue entender e ele está presente nesse ambiente. Claro, o que nós estamos colocando aqui para você são algumas linhas, diretrizes que você pode seguir ou não no momento de responder. Mas lembra que todo o currículo paulista, as leis, a parte pedagógica, a legislação educacional, tudo está versando sobre essa questão interdisciplinar, transversal, multidisciplinar e inclusiva. E aí vem a tecnologia, inclusive fazendo parte do Plano Estadual de Educação, que vai até 2026, tá? Só um alerta. O Plano Estadual de Educação a lei foi colocada em 2016 e ele tem uma vigência de 10 anos, então até 2026. E entre as diretrizes, metas e estratégias está essa questão de inclusão e da tecnologia aplicada ao ambiente escolar.
Com certeza. Esses dias eu estava até conversando com o Júlio sobre os possíveis eixos, de forma geral, para uma redação, e comentei com ele que 3 acabam abarcando tudo, não é? A Exato. tecnologia, as minorias e a coletividade. E dentro desse universo do currículo paulista e da metodologia e da estrutura de ensino, essas 3 pegadas podem se fazer presentes. O Júlio aqui falou rapidamente, en passant, né? Mas podem trabalhar a questão da inclusão. Como trabalhar ali o seu conteúdo para alunos com deficiência? Como incluí-los de fato nesse processo de ensino-aprendizagem? Pode ser um tema possível. Sem contar também a questão da avaliação. Deixa eu só contar uma experiência, tá? Isso aconteceu, lógico, eu sei que não é possível uma universalização, mas só para a gente entender o sentido, né? Muito se fala também sobre questões relacionadas a provas e avaliações. E uma dessas obras, se não me engano, a aula nota 10, ela deixava claro que o professor ele precisa conhecer a diferença, saber a diferença entre prova e avaliação. A avaliação é constante. A prova, ela acontece segundo métodos estabelecidos, mas a avaliação é constante e às vezes ela pesa mais do que a prova. Uma vez, eu dava aula para o segundo ano do ensino médio e estava marcada uma prova para eles de história sobre a Segunda Guerra Mundial. E um dia anterior, ou 2 dias antes, não me recordo, um dos meninos da sala, a gente estava conversando e ele falando que tinha assistido à época o Resgate do Soldado Ryan, ele falou sobre a Segunda Guerra. Cara, eu falei, caramba, não, é isso mesmo, não, professor, eu entendi isso no filme assim, eu falei, não, cara, isso aí mesmo. No dia da prova, ele não foi tão bem. Sim. Ele não foi tão bem, ele errou questões e tal. Aí qual é a primeira coisa? Não, errou porque não sabe. Calma, será que você expôs exatamente o que queria saber? Eu sempre faço uma autoanálise. Aí, de fato, na prova ele não foi bem, mas a nota dele foi boa, porque ele sabia o conteúdo. Sim. Ele mostrou numa conversa que ele sabia. E o que importa? É isso, é essa questão de avaliação. Então, trazendo para nossa realidade, tá? Trabalhe com isso, ciente de que você sabe o que vai ser cobrado neste concurso. Você sabe. De alguma forma você sabe. Ou você já viveu isso, caso seja professor, ou você já viu essa biografia, ou você já teve contato com o nosso curso, com as nossas aulas, com o nosso curso que é completo para esse concurso aí. Então mantenha a tranquilidade e pensa que mais que uma prova, aquilo também é uma avaliação do seu concurso. Porque você estará sendo avaliado na discursiva, pela sua letra, pela utilização do espaço, pela cor da caneta. Você estará sendo avaliado na objetiva pelas suas respostas, claro, mas a sua avaliação é mais ampla do que isso. Coloca isso em mente, tenha isso em mente. Existem alguns saberes adquiridos aqui e trazidos pelo currículo paulista que são essenciais, fundamentais e altamente atualizados. Eu gostei muito de uma coisa presente no currículo paulista, que é o tal do projeto de vida. Então hoje, o aluno ele tem que estudar sabendo por que eu estou estudando. Para que eu estou estudando? Ah, não, você está estudando para ser alguém na vida. Ser alguém na vida, se você fizer um TikTok ficar famoso, viralizar, você vai ganhar muito mais dinheiro, às vezes, do que uma universidade. Então, vamos entender qual é a função, qual é o papel da educação nesse processo, porque nós acreditamos que essa integração usando tecnologia vai se fazer presente. Inclusive, é um desafio que você acabou de citar aí agora. O aluno vai questionar por que eu tenho que estudar se eu posso fazer um TikTok e ficar famoso, ficar rico. Exatamente. E aí? A importância do estudo, do ensino nesse contexto. E eu falo, olha, não é uma tarefa fácil conseguir responder isso. Não é uma tarefa fácil. Tá? E aí vai ter que apelar. Se for professor de matemática, faz a estatística, a probabilidade e fala, ó, tá aqui. Entendeu? E por aí vai. É isso aí. Eu acho que a gente passou pela parte mais importante aqui, a gente bateu o edital, trouxe as possibilidades, colocamos aqui possíveis temas. Gostaríamos agora de receber o retorno de vocês, porque o processo tem que ser aqui, dialógico também. Exato. Não pode ser só unilateral. O processo de ensino-aprendizagem é uma parceria, um pacto entre o professor e o aluno. Aqui nós estamos professores de vocês, e vocês nesse momento alunos, mas vocês, mesmo que só fossem alunos, mas vocês não são, vocês também são professores, mas mesmo que fossem só alunos, nós também gostaríamos de ouvi-los. Então mande o seu retorno, manda aí um questionamento, manda uma dúvida e nós estaremos aptos aqui e prontos de coração aberto para tirar qualquer dúvida, para trocar uma ideia. Vai ser trocar uma ideia. Não vai ser uma relação de professor e aluno, vai ser uma relação de colegas. Exato. Então pode mandar, Ó, tem uma pergunta bem interessante.
Ele colocou o Douglas, depois retificou, Sidney. As provas discursivas para matemática, vai cair parte texto pedagógico ou texto com operações de matemática? De acordo com o que foi trazido pelo edital em relação à prova discursiva, ele vai trazer muito mais a questão teórica. Então pode trazer, por exemplo, a metodologia, que metodologia hoje é indicada para o ensino da matemática, considerando as tecnologias disponíveis. Um exemplo. Sim. Como, por exemplo, trazer a música para a aula de matemática. Exato. Ou trabalhar em sistemas transversais apresentados no currículo paulista. Na prova discursiva, diferente de outros concursos, ele não vai cobrar necessariamente a comprovação do seu conhecimento em relação àquele conteúdo. Tipo, resolver determinada equação. Porque isso já estará na prova objetiva, então não tem a necessidade de jogar para discursiva. Então você vai demonstrar muito mais o seu conhecimento na parte estrutural mesmo, no que diz respeito ao currículo e à metodologia. Pensa assim, o Júlio acabou de nos contar que um aluno, numa conversa com ele, relatou sobre a Segunda Guerra Mundial e demonstrou que tinha conhecimento sobre isso. Pensa que você está batendo um papo com outro amigo seu da mesma matéria, só que mais inexperiente. Ele não tem tanta experiência, ele está começando e te pedir uma orientação. Porra, cara, olha só, como é que eu posso trabalhar esse conceito aqui? Essa parte aqui, como é que você acha que eu posso abordar? Então você vai formular o seu pensamento, vai fingir que está conversando com alguém, contando aquilo dali para ele com muita tranquilidade e vai colocar isso no papel. Depois que você colocar isso no papel, você vai, obviamente, ler, de preferência em voz alta, para que... E aí, muita gente estranha. Como assim em voz alta? Com esse tom de voz aí, vamos expulsar da sala. Não. Você vai simplesmente fazer um leve balbuciar, para que você escute o tom da sua voz. Porque se você fizer uma leitura mental silenciosa, você não vai enxergar os próprios erros. Então você vai repetir várias vezes o mesmo termo, você não vai ser tão claro, porque na tua cabeça é um negócio claro, porque foi você que escreveu, mas às vezes para o outro não é. Você tem que perguntar o porquê e o para quê das coisas. Então, opa, peraí, eu não me fiz tão claro aqui. Será que se eu falasse isso para o meu amigo ele entenderia? Então vamos lá, vamos melhorar. Isso aqui tem que acontecer por conta disso. Isso daqui tem que acontecer para isso. Então, o porquê e o para quê das coisas tem que estar ali muito claro dentro do seu texto. E aí, depois dessa reformulação, eu tenho certeza absoluta. Pode não ser um texto brilhante de um Machado de Assis, mas será um bom texto. Exatamente, é isso que a gente deve considerar. E é com base nisso mesmo que a gente consegue visualizar esse desafio que é a docência, que inclui hoje muitas adversidades, mas que podemos garantir para você vale muito a pena. E esse é o diferencial aqui do Focus Concurso. Por isso você está no lugar certo para ter a preparação completa e necessária para ser aprovado neste concurso aí. Júlio, você sabe se nós teremos um momento só para videoaula, para ensinar o cara? Sim, vamos, assim, a dica sobre a prova prática, sim. Inclusive, se não me engano, está como bônus já no curso nos cursos para o concurso da Secretaria de Educação de São Paulo. Então fiquem de olho, porque realmente faz toda a diferença. Eu me lembro de um amigo que foi fazer uma prova de aula e ele tinha que fazer um vídeo de 5 minutos. Ele falou, cara, eu não faço a mínima ideia do que fazer. Aí, como era de português, e eu tinha um vídeo de 5 minutos... Pronto. Que estava, mais do que validado na internet, com acho que já tinha mais de milhões de visualizações, eu mandei para ele. Falei, cara, se a internet validou, se os comentários estão bons, é porque o negócio funciona. Leva e reproduz, faz igual. Ele, mas eu vou colocar os mesmos exemplos. Eu falei, irmão, tu acha que alguém lá viu esse vídeo? Ele, mas e se tiver visto? Cara, vai nem lembrar, só vai pensar assim, o cara tirou do mesmo conteúdo. Ou então muda o exemplo, Tira João e coloca Pedro. Tira carro e coloca relógio. Muda isso, mas faz a mesma pegada. Não é que deu certo? Aí, é isso aí. Porque na natureza nada se cria, tudo se transforma ou se copia. Porque, na verdade, aquilo que a gente produz, Júlio, é, na verdade, um acúmulo de todas as nossas experiências. Exatamente. Então, quando eu produzo um texto ou professo um pensamento, o que de fato é meu, ou de uma leitura, ou de uma experiência. Então, realmente, nada se cria, tudo se copia. Então é isso aí. A gente espera que você tenha gostado, tenha curtido, tenha aproveitado este conteúdo que trouxemos aqui com exclusividade para você.